O Sermão do Mandato, Padre Antônio Vieira, continuação, parte 2. O segundo remédio do amor é a ausência. Muitas enfermidades se curam só com a mudança do ar. O amor com a da terra, e o amor como a lua que, em havendo terra em meio, dai-o por eclipsado. A sepultura chamou Davi discretamente terra do esquecimento, terra oblivionis. E que terra há que não seja a terra do esquecimento? Se vos passastes a outra terra, se os mortos são tão esquecidos, havendo tão pouca terra entre eles e os vivos que podem esperar, e que se pode esperar dos ausentes? Se 4 palmos de terra causam tais efeitos, tantas léguas que farão? Em os longes, passando de tiro de seta, não chegam lá as forças do amor. Seguiu Pedro a Cristo de longe. E deste longe que se seguiu, que aquele que na presença o defendia com a espada, na ausência o negou e jurou contra ele. Os filósofos definiram a morte pela ausência. Mor est absentia animae a corpore. E a ausência também se há de definir pela morte, posto que seja uma morte de que mais vezes se ressuscita. Vede-o nos efeitos naturais de uma e outra. Os 2 primeiros efeitos da morte são dividir e esfriar. Morreu um homem, apartou-se a alma do corpo. Se o apalpardes logo, achareis algumas relíquias de calor. Se tomastes daí a um pouco, tocaste um cadáver frio, uma estátua de regelo. Estes mesmos efeitos ou poderes têm a vice-morte, a ausência. Despediram-se com grandes demonstrações de afeto os que muito se amavam, apartaram-se enfim, e se tomardes logo o pulso ao mais enternecido, achareis que palpitam no coração as saudades, que rebentam nos olhos as lágrimas e que saem da boca alguns suspiros, que são as últimas respirações do amor. Mas, se tomarde depois destes ofícios de corpo presente, que achareis? Os olhos enxutos, a boca muda, o coração sossegado. Tudo esquecimento, tudo frieza. Fez a ausência seu ofício como a morte. Apartou e depois de apartar, esfriou. Ouvi o maior exemplo que pode haver desta verdade. Foi a Madalena ao sepulcro de Cristo na madrugada da ressurreição, olhou, não achou o sagrado corpo, tornou a olhar, persistiu, chorou. E qual cuidais que era a causa de todas essas diligências tão solícitas? Diz, com notável pensamento, Orígenes, que não era tanto pelo que a Madalena amava a Cristo, quanto pelo que temia de si. Metuebat ni amor magistre sui in pectore suo frigesseret, si corpus ejus non inveniret, quo viso recalesceret. Sabia a Madalena, como experimentada, que a ausência tem os efeitos da morte. Apartar e depois esfriar
e como se via apartada do seu amado, que é o primeiro efeito, temia que se lhe esfriasse o amor no coração, que é o segundo. Metuibat ne amor magistre suin pictore suo frigesseret. Pois o amor da Madalena, tão forte, tão animoso, tão constante, tão ardente, o amor da Madalena canonizado, de grande, engrandecido de muito. Cuniam dilexit multum. Tão pouco fiava de si mesmo que temesse esfriar-se? Sim, que tais são os poderes da ausência contra o mais qualificado amor. E como o coração se aquenta pelos olhos, por isso procurava com tanta diligência achar o corpo de seu Senhor, para que com a sua vista se tornasse a aquentar o amor, ou se não esfriasse sem ela. Si corpus ejus non invenirete quo viso recalceret. Estes costumam ser os efeitos da ausência, ainda nos corações mais finos. Qual era o da Madalena? Coração humano, enfim. Porém, o coração de Cristo, humano e divino juntamente, ainda que como humano se aparta, como divino não se esfria. O fogo pode se apartar, mas não se pode esfriar. Ao perto e ao longe, ou presente ou ausente, sempre arde igualmente, porque sempre é fogo. Poderá ser tão distante a ausência que o tire da vista, mas nenhuma tão poderosa que lhe mude a natureza. Tal o amor de Cristo, diz São Bernardo, quia nunquam et musquam potuit non amare, quia amor est. Assim como o amor de Cristo não podia deixar de amar em nenhum tempo, porque é eterno, assim não pode deixar de amar em nenhum lugar ou distância, porque é amor. O amor não é união de lugares, senão de vontades. Se fora união de lugares, pudera-o desfazer a distância, mas como é união de vontades, não o pode esfriar a ausência. A ausência mais distante que se pode imaginar é que hoje fez Cristo. Uti transiat ex hoc ad patri. Ausência deste para o outro mundo. Todas as outras ausências, por mais distantes que sejam, sempre se fazem dentro do mesmo elemento, de uma parte da terra para outra. A ausência de Cristo era tão distante que excedia a esfera de todos os elementos e passava da terra até o céu. Mas com a distância e a ausência serem tão excessivas, pôde a distância apartar os corpos, mas não pôde dividir os corações. Pôde a ausência impedir a vista, mas não pôde esfriar o amor. Tão longe esteve a ausência com os seus longes de ser remédio para o amor de Cristo, e tão longe de causar os seus efeitos, que antes produziu os contrários. Os efeitos da ausência, como vimos, são dividir e esfriar, e a ausência de Cristo, em vez de dividir, uniu, e em vez de esfriar, acendeu. Em vez de dividir, uniu as pessoas, e em vez de esfriar, acendeu o amor. Quando São Paulo, antes de ser santo, nem Paulo, caminhava furioso para Damasco, as vozes com que Cristo o derrubou e converteu foram: Saule, Saule, quid me persequeres? Saulo, Saulo, por que me persegues? Sucedeu este grande caso no ano 20 do imperador Tibério, 2 anos depois da subida de Cristo ao céu.
Pois se Cristo estava no céu, pergunta Santo Agostinho, se estava no céu, onde não podiam chegar as fúrias de Saulo, nem os poderes das previsões que levava da sinagoga, como se queixa o mesmo Cristo de que Saulo o perseguia? Se dissera que perseguia a seus discípulos, isso é o que refere o texto. Saulus autem adihuc spirans minarum et caedis in discípulos Domini. Mas dizer que Saulo, o qual estava na terra, o perseguia a ele, estando no céu? Sim, responde o mesmo Santo Agostinho, porque ainda que o Senhor estava tão distante dos discípulos, quanto vai do céu à terra, estava, contudo, tão unido com eles, que os não distinguia de si. Se os distinguira de si, dissera, porque persegues a meus discípulos, mas porque os não distinguia de sua própria pessoa, por isso disse, porque me persegues a mim? Quid me persequeris? Bem se encaminhava esse texto a concluir o que eu pretendo provar, se não tivera contra si uma grande réplica. Quando no horto vieram prender a Cristo os ministros dos príncipes dos sacerdotes e disseram que buscavam a Jesus Nazareno, apontando o Senhor para os discípulos que o acompanhavam, disse, si ergo me quaeritis sinite os abri. Senhor, para os discípulos que o acompanhavam, se me buscais a mim, deixar ir a estes. Agora entra o meu reparo, pois se Cristo no horto faz tão grande distinção de si aos seus discípulos, quando está no céu, por que se não distingue deles? Porque no horto estava ainda presente e no céu estava já ausente. E o primeiro efeito que causou a ausência em Cristo foi uni-lo mais com os mesmos de quem se ausentara. Quando estava presente, Cristo e os discípulos eram eu e estes, si me quaeritis, sinite os abri. Porém, depois que esteve ausente, já não havia eu e estes, senão eu. Já não havia. Porque os persegues a eles, senão a mim. Quid me persequeris. E se a ausência com efeito, tão contrária a si mesma, em vez de dividir, uniu as pessoas, também em vez de esfriar, acendeu o amor. Depois da ceia deste dia, despediu-se o Divino Mestre amorosamente dos mesmos discípulos e, vendo-os tristes por sua partida, consolou-os com estas palavras: Expedite vobis ut ego vadam. Si enim non abiero, paraclitus non venieti ad vos. Se autem abiero, mitam eum ad vos. Discípulos meus, não vos desconsole a minha partida. Ausento-me de vós, mas adverti que a vós vos convém e importa muito esta mesma ausência. Porque, se eu não for para o céu, não virá o Espírito Santo. Porém, se for, como vou, eu vô-lo mandarei de lá. Todos os teólogos concordam, e é sem dúvida que tanto podia vir o Espírito Santo, ausentando-se Cristo da terra, como não se ausentando. Que consequência tem logo haver de vir, se Cristo se ausentasse e se fosse para o céu, e não haver de vir se não ausentasse? Ninguém ignora
que o Espírito Santo essencialmente é amor. Mas em que amor se viu jamais tal consequência? Ir-se o amor quando se vai o amante? Esta é a consequência ordinária do que cá chamamos amor. Mas haver-se de ir o amante para que venha o amor, e não haver de vir o amor, se não se for e se não se ausentar o amante, só na ausência e no amor de Cristo se acha tal consequência. Assim o prometeu o Senhor e assim o cumpriu. Partiu-se, foi para o céu, e dentro em poucos dias, ficando lá a pessoa do amante, veio cá em pessoa o seu amor. Mas como veio? Não menos intenso, não menos ardente, não menos abrasado, que em forma de fogo. Bem dizia eu, logo que, em vez da ausência lhe esfriar o amor, o havia de acender mais. O mesmo Cristo o tinha já dito muito tempo antes. Falava deste fogo de seu amor e disse que ele viera por fogo à terra e que nenhuma coisa mais desejava senão que se acendesse. Ignem veni mittere in terram et quidi volo nisit accendatur. Pois, se o Senhor desejava tanto que o fogo de seu amor se acendesse na terra, por que o não acendeu quando esteve nela? Porque a propriedade maravilhosa deste fogo divino aguardar pela ausência para se acender. As mesmas palavras, se bem se o consideram ou dizem, ignem veni mittere in terram. Não diz que veio para trazer o fogo à terra, senão para o mandar. Logo o sinal era que se havia de ausentar primeiro e tornar para o céu, donde o mandasse. E isto é o que disse aos discípulos em próprios termos: si autem abiero mitam eum advos. Se eu me for, se eu me ausentar de vós, então vos mandarei o fogo do meu amor, ou o meu amor em fogo, para que vejais quanto vos convém esta minha ausência, e para que não receeis que ela, como costuma, me haja de esfriar o amor, porque antes o há de entender e acender mais. O amor da Madalena, que ainda era imperfeito, buscava o remédio da vista para se não esfriar. Quo viso recalesceret. Porém, o amor perfeitíssimo, qual era o do coração de Cristo, não depende do ver para amar. Antes, quando a ausência e distância lhe impedem a vista, então se reconcentra e arde mais. Os olhos são as frestas do coração por onde respira, e daqui vem que o coração, na presença em que tem aberto os olhos, por eles evapora e exala os afetos. Porém, na ausência em que os tem tapados pela distância, o que lhe sucede? Assim como o vaso sobre o fogo, que tapado e não tendo por onde respirar, concebe maior calor e o reconcentra todo em si, e talvez rebenta, assim o coração ausente, faltando-lhe a respiração da vista e não tendo por onde dar saída ao incêndio, recolhe dentro de si toda a força e ímpeto do amor, o qual cresce naturalmente e se acende e adelgaça, de sorte que, não cabendo no mesmo coração, rebenta em maiores e mais extraordinários efeitos. Tudo o que acabo de dizer é filosofia não minha,
senão do mesmo Cristo. E nesta mesma hora, declarando aos mesmos discípulos quais haviam de ser os efeitos da sua ausência. Na presença de seu soberano mestre, obravam os discípulos aquelas prodigiosas maravilhas com que assombravam o mundo e cuidavam agora, entristecidos, que com a ausência do sol ficariam destituídos de todas essas influências. Mas não há de ser assim, diz o Senhor. Cada um de vós não só há de fazer as mesmas obras que dantes fazia, nem só tão grandes como as minhas, senão ainda maiores. E isto não por outra razão, senão porque me ausento. Opera quae ego facio, et ipse faciet, et majora orum faciet, quia ego ad patrem vado. Esta última cláusula, quia ego ad patrem vado, é digna de sumo reparo. De maneira, Senhor, que porque ides para o Padre e porque vos ausentais de vossos discípulos, por isso hão eles de fazer maiores obras que as suas e maiores também que as vossas? Porventura, haveis de ser mais poderoso no céu do que eres na terra? Não, responde o divino amante. Não hão de experimentar esta diferença, meus discípulos, porque lá hajam de ser maiores as jurisdições do meu poder, senão porque hão de ser maiores os efeitos do meu amor. Porque me vou, quia vado, por isso hão de ver o que pode comigo a ausência, e porque vou para tão longe, ad patrem, por isso hão de ver o que obram em mim as distâncias. Os longes só hão de servir demais os favorecer, demais os honrar, demais os estimar. Porque o meu amor todo é estimação, e o preço da estimação são os longes. Procul et de ultimis finibus pretium ejus. Com razão, chamei sol a Cristo nesta ocasião. O profeta chamou-lhe sol de justiça, e eu chamo-lhe sol da ausência. Quando a lua se mostra oposta ao sol no seu ocaso, então está maior e mais cheia, e faz em sua ausência outro novo dia. Mas de onde lhe vem a lua estas enchentes de luz e de resplendores? Sábia e discretamente apuleio. Quanto longius habiti a sole, tanto largius illuminatur, pare incrementum et teneris et luminis. Quando a lua está mais longe do sol, então se vê mais alumiada, porque tão longe estão os longes do sol dele diminuir a luz, que antes, à medida da distância, las comunica maiores. E se estes são os efeitos, os primores do sol, quando se ausenta, quais serão os daquele Senhor que criou o sol? Já ele o tinha dito de si pelo profeta Jeremias: Putasne Deus e vicino ego sum et non Deus de longe. Cuidais que eu só sou Deus de perto e não Deus de longe? Enganai-vos. De perto sou Deus e de longe Deus. Antes, do modo que pode ser, mas Deus ainda de longe do que de perto, porque de perto mostro a minha presença e de longe a minha imensidade. Tal o amor do nosso Deus, ou o nosso Deus do amor. Aparta-se e ausenta-se de nós nesta hora. Uti transiat. A distância é tão grande quanto vai da terra ao céu. Ex hoc munt ad
patrem. Mas as gares da sua presença não se diminuem, antes crescem. Pare incremento itineris et luminis. Porque, quanto são mais remotas as distâncias da sua ausência, tanto são maiores e mais intensos os afetos e efeitos de seu amor. Uti transiate ex hoc mundo infinem dilexite eos.